Ok, eu tenho uma apresentação para fazer. E agora? Bem-vinda, bem-vindo! Eu sou Tarcísio Mendes e neste canal a gente se dedica a levar você para um outro patamar quando o assunto é falar em público. Sabe aquele medo, aquela angústia, aquele frio na barriga? Pois é, a nossa ideia aqui é ajudar você a superar isso, não extinguir o medo, não seria nem possível, não seria saudável. A nossa ideia aqui é transformar o medo em algo que te ajuda a fazer a sua apresentação, que te impulsiona e não te impede de entrar numa sala e transmitir a sua mensagem, transmitir as suas ideias. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a linguagem, sobre como você pode melhorar a forma com que as pessoas recebem a sua mensagem. E muitas vezes a gente recebe essa solicitação de fazer uma apresentação, de conduzir uma reunião, e a gente não pensa muito nessa linguagem, né? Especialmente se a gente não tem muita prática. A ideia é estudar o material, criar um apoio visual útil, né? Apoio visual, leia-se PowerPoint, Keynote, Prezi, Visme, Zorro, Show, qualquer coisa desse tipo. Juntar isso tudo, entrar na sala, falar para as pessoas, passar a informação e sair correndo, né? Quem olha de fora talvez pense isso mesmo, né? A sequência está certa, eu vou entrar, falar, as pessoas perguntam algumas coisas e terminada a apresentação. E se você fizer isso, você vai ter o resultado que qualquer apresentação te dá. Então você vai ter ali uma ou outra pessoa se esforçando um pouco mais para captar a mensagem, porque aquilo faz mais sentido para ela, e você vai ter outros que vão estar lá no Face, no Insta, ou papeando, conversando, enfim, não prestando atenção na sua mensagem. Você, como apresentador, como orador, tem que se preocupar muito com isso, porque a maior parte da tarefa, a maior parte da responsabilidade na tarefa de transmitir a mensagem é sua. É você quem está ali na frente, é você quem está que preparou o material para levar para aquelas pessoas as suas ideias. Então é importante que você se preocupe com a linguagem que você vai usar para que aquelas pessoas consigam consumir o seu conteúdo, entender o seu conteúdo. Porque afinal essa mensagem pode ser muito relevante. Por exemplo, se você estiver falando sobre onde ficam as saídas de incêndio daquele prédio, porque você é o bombeiro responsável pelo prédio, enfim. Se você vir que existem pessoas que não estão prestando atenção, o pessoal está papeando e tudo mais, a sua ideia vai ser o quê? Chamar essas pessoas à atenção e falar, gente, isso aqui é uma coisa muito importante, porque é uma informação que pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte em determinadas situações. É uma informação crítica. E o seu principal objetivo naquele momento é recriar essa ideia de importância na mente das pessoas, e que são muitas vezes desconhecidas. E a pergunta que não quer calar é: como fazer isso em apenas poucos minutos? O homem desenvolveu uma tecnologia sensacional, fantástica para isso. E essa tecnologia é chamada de linguagem. Com ela, seu cérebro é capaz de coisas extraordinárias. Vou te dar um exemplo. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Então, vem comigo, preste atenção, né? Fica aqui comigo e eu vou te pedir para imaginar algumas coisas. Vamos ver como é que você se sai. Pronto? Vamos lá. Imagina uma melancia gigante, pintada de azul marinho, com um cavalo correndo em cima dela, em duas patas, vestido de terno, com uma maleta em uma das mãos e acenando para um táxi com a outra. Olha que coisa formidável! Você acabou de criar uma imagem que simplesmente não existe no universo conhecido. Existe agora, na sua imaginação, na minha, na de todo mundo que está ouvindo a gente. Mas uma única frase acabou de levar você a criar algo inédito, algo que nunca foi visto na história. Esse é um imenso poder, é um grande poder. Mas para que isso acontecesse do jeito que acabou de acontecer, muita coisa aconteceu antes, muita coisa ocorreu antes. Você teve que, por exemplo, saber o que é uma melancia, saber o que é uma cor azul, saber o que é um cavalo, saber o que é um táxi, saber o que é acenar para um táxi. Provavelmente você já carregou ou já viu alguém carregando uma maleta. Então, todos esses estímulos já existiam em você. E quando eu pedi para você criar essa imagem, você mesclou tudo aquilo que você conhecia e criou uma coisa completamente nova. E tem certeza que enquanto eu falava, você já foi criando, a sua imaginação já foi criando. E a imagem foi se transformando
tamanha é a sua capacidade de manipulação do pensamento. Então, quando eu disse imagine uma melancia, você deve ter imaginado ali aquela melancia padrão, né? Verdinha, com aquelas marcas na casca. Quando eu te pedi para imaginar ela gigante, ela deve ter crescido ali na sua frente. Você olhou para ela assim, como se fosse uma coisa enorme. Quando você pintou de azul também, tudo isso foi acontecendo conforme eu fui pedindo para você. Então, a meu pedido, você interligou conhecimentos, interligou conceitos pré-concebidos e criou essa imagem completamente nova, completamente inédita. E isso ocorreu porque nós usamos uma linguagem comum. Eu poderia te pedir a mesma coisa, mas com outras palavras. Então, vamos de novo no exercício. Imagina uma Citrulus lanatus, gigante, revestida do pigmento X, número 120A8F, tendo no fastígio um Equus cabalus correndo sobre duas patas, levando uma maleta e solicitando sob gestos um táxi. Eu tive até que ler isso, né? Provavelmente, apesar de eu ter pedido a mesma coisa, a imagem que você criou não foi exatamente igual à anterior. O pedido foi o mesmo, mas a linguagem usada foi completamente diferente. Ou seja, a linguagem só produz seus efeitos milagrosos quando ela é compartilhada entre a mente que produz o conteúdo e a mente que recebe o conteúdo. Essa é a chave para que as suas ideias possam se concretizar na mente das outras pessoas. Você precisa usar ferramentas que as pessoas têm acesso, que a sua audiência tem acesso. Não adianta você falar numa linguagem que para você pode ser simples, para você pode ser corriqueira, mas que a sua audiência não tem acesso. Se você usar apenas a sua linguagem, os seus conceitos, os seus valores, não logrará desenredo a incumbência de propalar tão vultosa e campanuda conhecência. Ou seja, sua audiência não vai ter debulhufas. Então, use linguagem, conceitos e valores de quem está te ouvindo. Só a partir daí os ouvintes conseguem construir a sua ideia na mente deles. Em 2015, o Dr. Uri Hasson, que é um neurocientista da Universidade de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, fez um experimento sensacional. Ele colocou um grupo de voluntários para assistir a um filme de 50 minutos enquanto escaneava o cérebro deles usando um aparelho de ressonância magnética para perceber as reações neurais aos estímulos. Então, as pessoas, enquanto estavam lá esperando para o filme começar, as reações neurais, os gráficos, mostravam reações das mais variadas. Quando o filme começou, as pessoas assistindo aquele filme, eles perceberam que os gráficos começaram a se alinhar. Ou seja, isso é uma comprovação de que as pessoas realmente estavam passando pelo mesmo estímulo. Então, um estímulo comum entre elas gerou gráficos comuns também. Ou seja, isso era uma comprovação concreta de que as pessoas que estão passando por estímulos parecidos têm reações neurais parecidas. Mas ele fez uma coisa muito mais interessante. Depois que as pessoas saíram, depois que o filme terminou, as pessoas saíram dali, elas foram convidadas a fazer um resumo em áudio, gravar um resumo em áudio do que elas lembravam do filme. Alguns resumos foram muito bons, foram bem compridos, alguns chegaram a ter 20 minutos. E depois o doutor pegou estes resumos feitos em áudio e colocou para outras pessoas, um outro grupo de voluntários que não tinha visto o filme, apenas ouviu aquele relato do filme que as pessoas tinham gravado. E essas pessoas também tiveram suas reações registradas pelo mesmo equipamento de ressonância. Acredite ou não, as reações neurais cerebrais das pessoas que não tinham visto o filme, mas apenas ouviram os áudios de resumo, foram as mesmas das pessoas que assistiram ao filme. Ou seja, por si só, o poder da linguagem evocou as mesmas reações cerebrais das pessoas que não tinham assistido ao filme. Apenas ouvido outras pessoas relatarem as reações que elas tinham, as emoções que elas tinham, o que elas passaram enquanto assistiam aquele filme. Não é incrível? Essa é uma comprovação extraordinária de como a linguagem é poderosa para transmitir mensagens.
é um poder que todos aqueles que falam em público podem explorar. Talvez você já tenha visto ou ouvido falar de um estudo afirmando que a linguagem verbal ela tem apenas 7% de influência na comunicação como um todo. O restante se deve ao tom de voz e à linguagem corporal. Eu mesmo já conheci instrutores que baseiam boa parte do seu treinamento nesse estudo, e eles acabam minimizando o poder que a linguagem verbal, que a linguagem falada possui. Não que linguagem corporal e tom de voz não sejam importantes, claro que são muito importantes. Carregam muita informação e eles precisam ser congruentes com a linguagem falada. Então, se você fala uma coisa, mas o seu corpo age de outra, você não desperta nas pessoas a empatia, você não desperta nas pessoas a confiança, e todo mundo vai achar que você está escondendo alguma coisa, que a sua mensagem talvez não seja verdade. O que acontece é que isso tudo, essa questão dos 7%, é baseada num estudo divulgado pelo professor Albert Mehrabian em 1976. Ele e um outro professor fizeram esse estudo. Nesse estudo eles testavam o que acontecia com a linguagem quando alguém dizia uma frase positiva em tom de raiva ou com uma expressão corporal ameaçadora. Nesse contexto, obviamente, a linguagem falada, as palavras têm pouco efeito e expressam muito pouco. Houve muita polêmica, porque o experimento ele foi aplicado a um grupo pouco expressivo, poucas pessoas passaram pelo experimento, então teoricamente, não daria fundo estatístico suficiente para que aquilo pudesse ser afirmado como algo próximo da realidade, né? Mais tarde, o próprio professor Albert Mehrabian disse numa mensagem para o professor David Lapaco, da Universidade de Oxford, em Minneapolis, que, na verdade, as pessoas interpretaram mal o que ele quis dizer. Então ele até disse uma frase interessante. Eu até trouxe aqui para vocês. Abre aspas. Minhas descobertas são frequentemente citadas de forma incorreta. Claramente é absurdo implicar ou sugerir que a parte verbal de toda a comunicação constitui apenas 7% da mensagem. Suponha que eu queira lhe dizer que a borracha que você está procurando está na segunda gaveta à direita da minha mesa, no meu escritório, que fica no 3º andar. Como alguém poderia argumentar que a parte verbal desta mensagem é apenas 7% dela? Fecha aspas. Transmitir emoção é muito importante, e nesse aspecto, a linguagem corporal e o tom de voz têm um extremo valor. Sem essas ferramentas, se você não souber usar essas ferramentas, as suas expressões, o seu tom de voz, a substância da sua mensagem vai ficar muito prejudicada. Então você não vai transmitir tudo aquilo que você poderia, do jeito com que você poderia transmitir. Então quando você usa o tom de voz errado, você pode dar uma interpretação diferente para uma mensagem. Apesar da palavra dizer alguma coisa, a sua linguagem corporal está diferente, então as pessoas não vão entender, elas vão ficar em cima do muro. Existe uma incongruência entre a mensagem em si e aquilo que está sendo transmitido de uma forma não verbal. É mais ou menos como assistir a um filme sem trilha sonora, ou com a trilha sonora errada. A mensagem ainda está lá, mas com certeza ela vai ser prejudicada, porque ela vai ter menos impacto. Porque essas outras coisas, no nosso caso aqui a linguagem corporal e o tom de voz, e no caso do cinema, por exemplo, a trilha sonora, ajudam a criar ambiente e reforçar a mensagem. Mas no fim das contas, a sua apresentação depende da palavra falada. É a palavra falada que vai narrar uma história, que vai construir a ideia, que vai explicar o que é complicado e que no final das contas vai pedir para os seus ouvintes, por exemplo, tomarem uma ação sobre aquilo que você está falando. A chave da comunicação eficaz, guarda bem isso, a chave da comunicação eficaz está na tríade: linguagem verbal, tom de voz, linguagem corporal, expressão corporal. Quando há congruência entre esses 3 fatores, a sua mensagem é entregue na potência máxima. Então, lembre-se sempre de conhecer a sua audiência. Isso é algo que a gente vai falar bastante aqui. Quando você conhece a sua audiência, quanto mais informação você tem sobre ela, mais fácil fica para você decodificar a linguagem que você vai usar para transmitir a sua informação. E aí vai ficar muito mais fácil para você mesclar as palavras
seu tom de voz e a sua linguagem corporal. E ao fazer isso, obviamente, você vai dar muito mais chance para a sua audiência, para o seu público, de compartilhar da importância que a sua mensagem tem. Afinal de contas, se eles estão ali te ouvindo, e se você se deu o trabalho de preparar este material, a estudar esse material, a sua mensagem é importante, as pessoas precisam receber essa mensagem na sua extensão máxima. E você, como orador, precisa fazer tudo aquilo que for possível para entregar a sua mensagem da melhor maneira que existir. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de dar um like e compartilha com as pessoas que você acha que vão usar essa informação para o bem. Se quiser também, se inscreve no canal, vai ser uma honra ter você aqui por perto. Obrigado pela sua companhia até aqui e a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. Até já!